Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos. Que querido Mestre Jesus nos envolva com o seu amor, com o seu carinho, que ilumine nossas palavras, ilumine nosso pensamento e a nossa compreensão, que nos ajude realmente, cada vez que a gente procura uma casa espírita, cada vez que a gente lê um livro, que ele ajude realmente nós abrirmos o nosso pensamento, o nosso coração, e cada dia compreendendo um pouco mais dessa doutrina espírita querida, que tanto nos ajuda a entender os ensinamentos de Jesus. Então, para a gente é uma alegria poder estar aqui hoje, né? Que Jesus nos abençoe, então, nessa tarde, noite tão bonita. Como narrado no Evangelho de Mateus, quando os fariseus se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, interrogou a Jesus: Mestre, qual o maior mandamento? E o Senhor respondeu: Amareis o teu Deus de toda a tua alma, de todo o coração, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: e amareis o teu próximo como a ti mesmo. Também narrado no Evangelho de Lucas, Jesus comentando sobre esse mandamento de amareis o teu próximo como a ti mesmo, nos explicou que isso significa fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, e não fazer para o outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, baseado nisso, ele resumiu toda a sua doutrina na lei de amor. Toda a sua doutrina nesse mandamento de amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é intitulado Amar ao próximo como a ti mesmo, no seu item 8, tem três mensagens intituladas A Lei de Amor. Na primeira dela, o Espírito Lázaro, que foi aquele mesmo amigo de Jesus, que Jesus fez, comenta-se ressuscitar, mas nós sabemos que não, né? Ele não estava desencarnado, ele estava apenas com uma doença grave, mas que o amor de Jesus, com sua energia pura, restituiu-lhe a saúde e ele levantou do sepulcro. Então ficou aquele caso famoso da ressuscitação de Lázaro. Esse mesmo Lázaro, ele veio 1800 anos depois, quando da época da codificação espírita, e ditou uma mensagem intitulada A Lei de Amor. Ele, que era amigo de Jesus já há 1850 anos, sabe realmente do que ele está dizendo. E nessa mensagem tão bela, que todos consideramos uma das mais belas do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode dizer isso porque todo o Evangelho é belo. Ele comenta que a lei de amor é a lei que um dia unirá todos os seres. A lei de amor é a lei que governa o mundo, que governa todos os mundos. Ele nos explica que no início tínhamos apenas instintos. À medida que fomos evoluindo um pouquinho, desenvolvemos sensações e, por último, sentimentos. E o ponto mais alto do sentimento é o amor. Então, nessa jornada, desde os instintos até o amor, que vamos desenvolvendo ao longo das encarnações, sabemos que já tivemos muitas encarnações anteriores. Temos esta atualmente e teremos muitas outras futuras. Então, desde aquela época lá em que os instintos ainda predominavam em nós, e à medida que fomos vivendo as várias encarnações e fomos desenvolvendo as sensações, e atualmente estamos tentando desenvolver os sentimentos, mas ainda trazemos muito instinto dentro de nós, muita agressividade, muito orgulho, muito egoísmo, muita prepotência. Ainda temos muito isso dentro da gente. Mas ao longo dessas encarnações, já desde a época em que o instinto predominava muito, em que não tínhamos ainda muita noção do que era bem e do que era mal, mas mesmo depois que já tendo a noção do que era bem e o que era mal, optamos pelo mal, optamos pelos desvios do caminho, nós fomos nos comprometendo nas encarnações anteriores.
Então, nos acertamos muito também, é verdade, graças a Deus. Tanto que já estamos aqui hoje melhor do que éramos no passado. Mas ainda trazemos dentro de nós, guardados, no espírito imortal que somos, nossos equívocos, nossas escolhas erradas. Quando lá no passado e também atualmente, nós fugimos da lei do amor. Por desconhecimento ou por vontade deliberada mesmo de errar, de cometer aquilo que sabíamos que era equivocado, mas por prazer, por orgulho, por ganância, por cobiça, optamos por seguir o caminho que no fundo, em nossa consciência, em nosso coração, já sabíamos que era contrário à lei do amor. Então, todos os momentos que a gente fugiu da lei do amor, geramos marcas, manchas que ficaram marcadas no nosso perispírito. Mas também, graças a Deus, já tivemos muita coisa boa, já tivemos muito progresso. Então, tudo que fizemos a favor da lei do amor nos fez progredir. Tudo que fizemos contrário às leis do amor, como não podemos retrogredir, a gente estaciona. Só que estacionamos, porém ficamos com essas marcas, essas manchas em nosso perispírito. E hoje, como já estamos dispostos, já iluminados pelas palavras de Jesus que foram ditas há 2000 anos, e agora iluminados mais ainda por essa doutrina bendita, o Espiritismo, que não é a única, mas uma belíssima chave para a gente entender Jesus. Agora que a gente já está iluminado por isso, nós compreendemos que essas marcas, elas precisam sair. Elas impedem a nossa felicidade plena. No passado, a gente nem tinha noção, agíamos por instinto, errávamos, caíamos, levantávamos e iam vivendo. Hoje, o espírito já adquiriu um certo grau de sensibilidade que a própria alma necessita que essas marcas venham à tona e sejam expelidas, sejam trabalhadas, sejam transmutadas na linguagem transpessoal. Então, esses equívocos que tivemos, que durante, às vezes, há 1000 anos, 1500, 800, 400, não importa, encarnações anteriores, e mesmo nessa, eles ficaram lá escondidos em nosso perispírito. E como os abscessos que a gente tem, que eles só conseguem ser drenados depois que eles veem à superfície, nós também, essas manchas que estavam guardadas lá, no fundo de nossa mente, do nosso inconsciente, do nosso perispírito, elas precisam vir à tona para serem trabalhadas, para serem transmutadas. E uma dessas marcas é a depressão. Não só ela, a ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, distúrbio do pânico, as demais doenças mentais, doenças psicossomáticas e também doenças físicas. As doenças, elas são um sinal de que há algo errado com a gente e que precisamos transmutar isso. Então, a depressão, sabidamente, assim como a ansiedade, o pânico, o transtorno obsessivo compulsivo e muitas outras, é uma doença da alma. E por ser da alma, ela precisa ser curada com terapêutica da alma. Ah, mas e os tratamentos físicos? Os remédios, as psicoterapias são importantes? Claro que são. Muito, e devem ser utilizados, quando prescritos por profissionais capacitados, entendidos do assunto, claro que tem que ser utilizado, porque os medicamentos, a psicoterapia, ela nos ajuda, o medicamento, ele nos ajuda a nos sentirmos melhor, para que a gente consiga mudar. A psicoterapia já vai um pouquinho, o medicamento age apenas em nível dos neurotransmissores cerebrais, que sabidamente estão diminuídos na depressão. A serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então, eles nos deixam melhor, com menos sintomas da depressão, que acredito que todos conhecem, mas eles não vão na causa do problema. A causa está no espírito. Então, o medicamento é para nos aliviar, para que a gente consiga buscar a nossa cura profunda, nossa cura espiritual. Então, já respondendo aquela pergunta que todo mundo faz, depressão tem cura, Mauro? Tem, claro que tem, mas não é o remédio que vai curar. A prova disso, trouxe aqui só para ficar o estímulo aí para vocês lerem o livro, né? Acredito que muitos já conhecem, do Alírio Cerqueira, Cura Espiritual da Depressão, no qual nos baseamos também
para falar nessa fala. Então a cura, ela é possível, só que ela tem que partir de dentro para fora e não de fora para dentro. O remédio é o médico prescreve, a gente toma, então ele é de fora para dentro. Então ele só alivia sintoma. Mas a cura, ela é profunda, ela é espiritual, ela vem de dentro para fora. Ela é possível? Sem dúvida que ela é possível. E vamos dar algumas sugestões aqui de como a gente tentar conseguir. Então a depressão é uma doença do espírito, esse espírito culpado, que se sente culpado pelos equívocos do passado e que não mais aceita isso. E que agora vem ela na forma dessa tendência negativa que o depressivo tem, a tristeza, o desânimo, o cansaço, a falta de ânimo, alterações de sono, de apetite, aquela perda do interesse pela vida, a rebeldia, o negativismo, que são o orgulho, né, que são ainda características da pessoa depressiva. Então esses são sintomas de que a gente, que tem algo errado conosco e que precisamos mudar. Mas como mudar? Como trabalhar isso? Né? Como entender isso aí? Né? Voltando um pouquinho àquilo que a gente falou, todas as vezes que a gente comete bons atos, nós nos expandimos, espíritos imortais que somos. O Alírio Cerqueira, o mesmo autor, né, do Cura Espiritual da Depressão, tem esse livro aqui, Saúde Espiritual, que é muito bom, gente. Né? Como a gente faz para conseguir a saúde espiritual. Então ele tem um esqueminha que ele explica bem, ele é um médico, psicoterapeuta transpessoal e psiquiatra, que estuda bastante essa área. Né? Como a doença, a depressão, essa doença da alma, precisamos tratar a alma. Então, ele vai explicando nesse livro que quando a gente faz algo bom, um ato de amor, a bondade, a caridade, o perdão, a tolerância, a generosidade, a fraternidade, a paciência, a calma, a fé, a oração, o cultivo da esperança, do otimismo, da vontade de viver, o não deixar a peteca cair, como se diz, né? Todas as vezes que a gente cultiva esses atos positivos, benéficos, ou seja, quando a gente vai de acordo com a lei de amor, que é a lei que rege a vida, nós nos expandimos, a gente cresce espiritualmente. Mas todas as vezes que a gente tem raiva, mágoa, ódio, orgulho, egoísmo, desejo de vingança, ciúme, inveja, ressentimento, que a gente cultiva a tristeza, o medo, a raiva, a ansiedade, o desânimo, a falta de estímulo, né, para aquela vontade de não fazer nada, né, de ficar só parado, de não ir para frente. Todas as vezes que a gente cultiva isso, nós vamos aumentando essas manchas que a gente tem no nosso perispírito. Ou seja, né, dá para a gente entender que a gente traz manchas de encarnações anteriores, os equívocos muitas vezes graves que a gente cometeu, crimes e tudo mais, mas nós ainda continuamos fazendo manchas. Porque ainda continuamos com pensamento negativo, ainda continuamos rebeldes, ainda continuamos orgulhosos. Quando pisam no nosso pé, a gente se magoa, se melindra, né? A gente continua guardando ainda egoísmo, interesse pessoal, como diz no Livro dos Espíritos. O interesse pessoal é a grande marca da nossa inferioridade. Se a gente quiser saber se a gente já está melhorando, a gente se pergunta em todos os momentos da nossa vida, o que move os nossos atos? Será que é o interesse pessoal, de meu benefício, ou é o interesse da comunidade? Se os atos que eu estou fazendo é em benefício da comunidade, mas essa é uma resposta que nós vamos dar para nós mesmos, não vamos contar para ninguém. É de foro íntimo. É nesse movimento de conhece a ti mesmo, olhando dentro de nós vamos olhar. Nós vamos responder para nós mesmos. Isso que eu estou fazendo é movido por quê? É pelo desejo de ajudar realmente, de melhorar a vida daqueles que convivem comigo, da comunidade que eu vivo, ou é apenas por a meu bel prazer, para o meu orgulho, para a minha satisfação, para o meu prazer, para o meu ego se inchar, como se diz. Então, se eu realmente responder para mim mesmo que é o interesse pessoal, eu estou fazendo mais manchas no meu perispírito. E a pessoa que já tem o diagnóstico de depressão, ou que tem tendência, o Alírio explica bastante nesse livro, que uma grande característica dela é a rebeldia. Né? O depressivo, por definição, é um rebelde. A primeira vez que eu li isso, confesso que eu assustei um pouco, porque gente que tem familiar muito querido, que tem uma doença, que tem essa doença, né? No meu caso, e que convivo há tantos anos, né? Eu assustei um pouco, mas é um rebelde?
é orgulhoso também. Então é a rebeldia, o orgulho, o negativismo, a perda, o desprezo pela vida. São esses 4 fatores que o depressivo precisa transmutar na vida dele. E nós, que não temos depressão, que não temos nem temos tendência, ou que temos tendência, a gente precisa também, se a gente tem esses sentimentos, a gente tem também que mudar para não desenvolver a depressão. Então, a rebeldia, né, é aquela pessoa que se revolta contra a vida. Já que o mundo não pode ser como ela quer, ela se revolta e se deprime. Já que todos não estão ao seu bel dispor, ao seu dispor, já que todos não fazem como ela realmente que ela desejaria, ela se deprime, ela se revolta. E aí ela tem uma postura, muitas vezes, de coitadinho de mim. Ela se revolta, é uma revoltada contra Deus, muitas vezes, contra a vida, contra os familiares que não dão a atenção que ela acha que ela merece. E aí ela assume a postura de vítima da situação. Eu sou uma coitada, meus filhos não me entendem, meu marido não me entende, minha esposa não me entende. Então, ninguém me entende, eu sou um coitado. Então, essa postura, ela vai adquirindo mais manchas na sua vida. Essa tendência negativa de ver a vida por um prisma cinzento, de achar que tudo está errado, de achar que tudo está ruim, que a economia nunca vai dar certo, que a política vai ser cada vez pior, que tudo na vida dela, os problemas não vão ser resolvidos, ou seja, aquela tendência de ver tudo de forma negativa, o que sabemos que não é verdade. Sabemos que apesar de todas as notícias ruins que a gente tem visto na mídia, sabemos que o mundo está melhorando, que nunca teve tanta gente ajudando o outro, nunca teve tanto altruísmo, tanta preocupação com o bem-estar do próximo. Então o mundo está melhorando. Mas, infelizmente, como a mídia divulga essas questões negativas, muitas vezes a pessoa começa só a enxergar com um prisma cinzento. Então, o depressivo precisa entender isso para mudar, para não ter mais essa postura negativa, essa postura de rebeldia frente à vida, essa postura derivada do orgulho, porque ele tem tanto orgulho, ele gostaria de que o mundo fosse exatamente como ele quer, todos agissem do jeitinho que ele quer. Como não agem e ele não tem o poder de mudar o mundo, ele se deprime. Então é isso que nesse livro, Cura Espiritual da Depressão, o Alírio explica muito bem, ele bate muito nessa tecla. Eu precisei ler esse livro duas vezes para poder entender, agora eu li a terceira, para poder entender realmente isso aí, e é verdade, hoje eu me convenci que é por aí mesmo o caminho, ele tem que entender isso para transmutar, para mudar esses sentimentos. Então ele vai, à medida que ele vai notando essas situações, precisa ser mudado, precisa ser transmutado, como ele diz. Então, dentro, achei muito legal que vai ter um estudo aqui nessa casa, do Conhece-te a ti mesmo, fantástico, que vai começar, como o Hamilton diz, na primeira quarta-feira de abril. Esse é o caminho, o Conhece-te a ti mesmo é isso, a gente olhar para dentro de nós mesmos e encontrar essas manchas, que muitas vezes elas são claras, mas muitas vezes eles têm estão escondidas na forma de máscaras. Ele diz ali as máscaras do ego. Então, às vezes, a pessoa rebelde, é orgulhosa, ela é prepotente, ela deseja que tudo seja como ela gostaria, mas ela mascara aquilo. Nem ela entende, nem ela sabe direito que ela tem esse sentimento, porque ela mascara. Ele descreve ali no livro várias posturas, as máscaras do ego. Como a gente não quer se assumir rebelde, não quer se assumir orgulhoso, prepotente, a gente mascara na forma de puritanismo, na forma de aquele que é perfeccionista, que quer ser tudo certinho, bonitinho, nada pode sair errado, nem com ele, nem com os que estão ao redor, aquele que assume a postura de mártir, ou seja, de salvar a vida de todo mundo, ou aquele que assume a postura de vítima, ou seja, de sentir um coitado, ou aquele que assume a postura de que ele que consegue resolver tudo, ou que ele é um puritano, que ele só tem sentimentos puros, que não tem nenhum sentimento negativo dentro dele. Então isso são as máscaras do ego, que elas precisam ser derrubadas, porque quando eu estou nessa postura que eu me sinto coitado, ou que eu me sinto um mártir, que eu sinto aquele que resolve o problema de todo mundo, eu estou mascarando conflitos.
Ou então euforia, aquela pessoa que é muito eufórica, né? Que está cheia de conflito por dentro, né? Cheio de mancha, cheio de desamor, como o Alírio fala, mas ele mascara isso na forma de euforia, passando aquela ideia ruidosa, de gargalhadas, de pessoas sempre alegres, sempre positivas. Cuidado! Né? Isso aí é uma máscara do ego, que dentro do processo do conhece a ti mesmo, ele vai sendo transmutado. Então a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, conhecer essas máscaras e devagarzinho ir transmutando essa máscara, devagarzinho ir diluindo essas máscaras através de comportamentos amorosos. Então o caminho para a cura da depressão é a reeducação espiritual, também chamado de reforma íntima, né? De tanta coisa aí, tantos termos que se usam, mas é isso, a gente buscar olhar para dentro de nós mesmos, tentar reconhecer o nosso comportamento, como a gente está agindo, como a gente está se comportando, como a gente pensa, e devagarzinho ir mudando aquilo. Então, dentro desse processo de olhar para dentro de ti mesmo, o primeiro fator importante que a gente precisa para curar a depressão é o auto-amor. O Alírio, ele fala muito nesses livros. Eu conheço uma pessoa que foi consultar com ele trabalha em Cuiabá, Mato Grosso, tá? Então, quem precisar, gente, que é um terapeuta bom, né, puder ir para lá, eu recomendo, porque ele é muito bom, né? E eu conheço uma pessoa que foi para lá, né? E ela me disse, ela ficou uma semana lá, e ela me disse que ele bate na tecla do auto-amor. Olha, para começar, uma pessoa que tem uma depressão importante, né, que foi lá consultar com ele, ficou uma semana, não foi uma consulta, ela ia todo dia lá no lugar onde ele trabalha lá, e ele ia dando técnicas, dicas para ajudar. Voltou de lá com um monte de apostilas, CDs e DVDs e tudo mais. Né? Então, a primeira coisa que ele fala para a gente curar da depressão é o auto-amor. A gente olhar para dentro, é o gostar de si mesmo. Olhar para dentro de nós e para reconhecer as nossas negatividades, ou seja, nossas posturas negativas. Reconhecer que a gente tem raiva, que a gente tem mágoa, que a gente se melindra, que a gente ainda tem inveja, que ainda a gente tem orgulho, ciúme. Então a gente precisa reconhecer essas coisas, porque enquanto a gente não reconhecer, a gente não consegue eliminá-los de dentro de nós. Então, olhar para dentro de nós mesmos com amor e entender, mas eu sou ciumento ainda. E o que o depressivo faz? Ele sabe que ele é ciumento, mas ele não aceita que ele é ciumento, aí ele se revolta, ele quer mudar o mundo, mas ele não consegue, aí ele se deprime. Entendeu? Então, nós vamos olhar para dentro de nós mesmos, reconhecemos, sou ciumento, que bom, descobri, primeiro passo. Então, não é para eu me deprimir mais, né? Não é para eu me revoltar porque eu não sou, mas eu achava que eu era perfeito. Achava que espírita não tinha ciúme, que espírita não tinha raiva, e agora eu sou espírita e descobri que eu tenho ciúme, que tenho raiva. Né? O Raul Teixeira fala numa palestra dele muito interessante, que ele conta lá para os confrades que trabalham com ele lá, e quando ele fala disso, as pessoas falam para o espírita não tem raiva não, espírita não tem ciúme não, como não tem, né? Se não tivesse, nenhum dos ensinamentos espíritas seria para ele, né? Então, claro que a gente tem. Então, o auto-amor é isso, olhar para dentro de nós mesmos e aceitar aquilo. Bom, eu sou ciumento, eu sou invejoso, tá bom, então vamos mudar isso. Né? Eu não vou combater, lutar agressivamente com o meu ciúme, não, eu vou envolvê-lo em pensamentos de amor. Agora que eu descobri que eu sou ciumento e que eu sei que o ciúme faz mal, eu vou envolvê-lo, eu vou meditando, eu vou fazendo exercícios, isso que ele recomenda nesse livro. Ele dá vários, esse saúde espiritual aqui, ele dá várias técnicas de exercício, como a gente deve fazer. Depois que a gente lê o capítulo, ele dá lá uma vivência, ele sugere a gente se tranquilizar, fechar o olho, quem quiser coloca uma musiquinha bem baixa, suave, e vai olhando para dentro de si mesmo, vai fazendo o conhecimento de si mesmo. E à medida que for descobrindo essas negatividades que existem dentro de nós ainda, e transmutando e transformando com amor. Então eu vou envolvendo o meu ciúme com amor. Vou orando, vou pedindo a Deus, vou me aceitando. Olha, eu gosto de mim, gosto muito de mim, porque eu sei que eu tenho muita coisa boa. Eu já sou honesto, não roubo, não mato, né? Sou trabalhador, ganho meu sustento honestamente, né? Busco ser um bom pai, busco ser uma boa mãe, né? Uma boa esposa, um bom marido, mas tenho ciúme ainda, tá bom?
então vamos transformar esse ciúme. Não é para se deprimir porque descobriu que está com ciúme. Não é para ficar guardando remorso porque descobriu que está com ciúme. É para envolver o ciúme no seu amor. Vai meditando, vai envolvendo. É o que a Joana de Ângeles chama a interação ego-self. O self é o nosso ser essencial, ou ser superior, ou eu profundo, que é o espírito, né? E o ego é a estrutura da nossa personalidade que comanda a nossa vida encarnada, que a gente veio acumulando ao longo das encarnações. Então, o self, que é o eu superior, ele é amor, ele é puro. O self é a herança divina que nós temos. Somos todos filhos de Deus, então a herança paterna divina que eu tenho é o self, é o amor. Então o espírito, ele é puro na sua essência. Ele tem a essência de tudo que é bom, do bom, do belo, do amoroso, do generoso, do caridoso. Então, em essência, todos nós somos bons. Então isso é um fator que já nos ajuda a nos auto-amarmos, a gostarmos de nós mesmos. Não, mas eu sou bom, eu tenho meu ciúme lá, mas eu sou uma pessoa boa, eu estou lutando para me melhorar. E aí eu vou envolvendo o ciúme, vou envolvendo meu orgulho, meu egoísmo em vibrações de amor. E aí eu vou diluindo esse orgulho, esse egoísmo, esse ciúme, essa raiva, esse ressentimento. Então eu já sei, por exemplo, que mágoa, ressentimento, desejo de vingança causa doença. Todo mundo sabe disso, né? Já tem vários, por exemplo, oncologia, hoje a gente sabe que esses sentimentos guardados causam câncer. Né? Quem guarda mágoa, ressentimento, raiva, desejo de vingança tem mais risco de ter câncer. Tem mais risco, obviamente, de ter depressão, de ter ansiedade, enfim, né? Não só doenças psicossomáticas, mas também doenças somáticas, físicas como o câncer, também doenças cardiovasculares, enfim. Então eu notei lá que eu tenho ressentimento, fulano me ofendeu, eu fiquei magoado. Então eu já sei que aquilo lá não é bom para mim, que aquilo lá não é bom guardar mágoa. Então eu vou envolvendo essa mágoa, né? Vou orando, oro pela pessoa, no começo eu não consigo, mas depois eu vou me esforçando, aquele que me magoou, eu vou entendendo que ele me magoou porque ele tem defeito como eu também tenho, né? Então, mas eu estou tão magoado com fulano, mas e o tanto de vezes que eu magoei Beltrano? Então a gente vai entendendo que aqueles que convivem com a gente são como nós, eles têm virtudes e têm defeitos como a gente, né? Então, por maior que tenha sido a ofensa que ele me fez, não vale a pena eu ficar magoado. A gente sabe que a gente precisa perdoar, Jesus já ensinou isso, que a gente tem que perdoar sempre, 70 vezes, 7 vezes, porque ele sabia que o perdão é terapêutico, né? João de Ângeles fala a perdão terapia, ou terapia do perdão. Quando eu perdoo, eu vou me curando dos meus males, daquelas manchas que eu venho trazendo, de outras encarnações e dessa também. Então vou envolvendo minha mágoa, meu ressentimento, vou orando, vou pedindo a Jesus, Jesus, o Senhor que falou que eu tenho que sempre que perdoar, me ajuda, né? Eu não estou conseguindo ainda, mas eu sei que eu vou conseguir com a tua ajuda. E aí vou orando para aquela pessoa que me magoou, que me ofendeu. No começo é difícil, eu não consigo, porque ainda está muito machucada, mas depois eu vou vendo, eu vou orando, aí vai desfazendo aquela animosidade, vai desfazendo aquela mágoa, aquela raiva, e no fim eu vejo ele como um irmão, como eu sou. Quem tem o seu lado bom, que eu sou, ainda tem seus defeitos que precisa mudar. E eu começo a orar por ele, e aí daqui a pouco a gente encontra ele na rua lá, pronto, não tem mais animosidade nenhuma. Que maravilha, né? Isso aí é maravilhoso. O dia que a gente perceber isso, nós já estamos no caminho muito para a nossa cura de todos os males que ainda existem dentro de nós. Então, a primeira dica é o alto amor. Vamos olhando para dentro de nós, vamos trabalhando e outra dica legal que ele dá, transformando os sentimentos nos seus contrários. Então, por exemplo, se eu percebi que eu tenho orgulho, eu vou amando o meu orgulho, eu vou envolvendo ele em vibrações de amor, de paz, de serenidade, e vou transformá-lo em humildade, que é o contrário dele. Então, devagarzinho, eu vou saindo do orgulho para o seu oposto. Orgulho, desamor. Humildade, amor. Então, eu tenho que sair do desamor e ir para o amor. Tá? Aí, noto que eu tenho ansiedade. Quem não tem ansiedade, né, gente? Nem vou perguntar aqui quem que é ansioso, né? Então, mas a gente percebe, tem ansiedade. E qual é o oposto da ansiedade? A serenidade. Alberto Almeida tem vai ver o Nolimar, fica a dica aí para pedir para a livraria, um CD que eu ouvi agora essa semana, do Alberto Almeida, já tinha comprado há algum tempo, mas eu ouvi agora para preparar a palestra. Chama Menos Ansiedade e Mais Serenidade. É lindo. Uma palestra que é um seminário com 2 CDs,
né? E que se puder pedir, né? Não sei se... Mas é fantástico, né? E ele dá umas dicas aí para a gente acabar com a nossa ansiedade, né? Então, não vou contar o CD todo aqui, fica a dica para vocês comprarem. Então nós vamos envolvendo a nossa ansiedade em amor e vamos devagarzinho transformando em serenidade, tá? Ou então, mais uma vez, notamos que somos egoístas, temos muito interesse pessoal ainda, né? Só gostamos de ver o nosso lado, o nosso bem-estar. E já sei que egoísmo não é bom. Então eu vou envolvendo o meu egoísmo em amor, em vibrações positivas e vou devagarzinho transformando em altruísmo. Altruísmo é quando eu busco o bem-estar do outro primeiro. Egoísmo é quando eu busco o meu bem-estar. Então, eu vou devagarzinho transformando o egoísmo em altruísmo. E assim por diante, né? Eu vou envolvendo essas minhas negatividades do ego, como o Alírio diz, tá? Além disso, então, o auto-amor e o amor ao próximo. Como ajudar, como fazer o amor ao próximo. É que a gente já sabe. Quem é o próximo? É todo mundo, né? Não é só nossa família, nosso amigo. O próximo é a humanidade toda. Então, a prática da caridade, a prática da benevolência, de fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Nunca fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que o outro nos fizesse. Tá? E vamos tendo esse amor pelo outro. Vamos entendendo que o outro tem lá seus defeitos e aí a gente não guarda a mágoa dele por isso. A gente busca não ver os defeitos do outro e sim a sua qualidade. Busca sim ver os nossos, como Jesus ensinou, né? Vedes o argueiro no olho do outro e não vês a trave no teu, né? Então, a argueira é cisco, então a gente consegue enxergar o cisquinho no olho do outro, o defeitinho pequenininho no olho do outro, mas não vejo o defeitão que tem no meu aqui. Então, não vê o defeito do outro, vê o meu. O outro eu vou buscar ajudá-lo, eu vou amá-lo, eu vou entendê-lo, eu vou perdoá-lo, eu vou ter paciência com ele, mas eu vou ajudá-lo dentro do possível para ele se melhorar, se for possível, mas eu tenho a obrigação de resolver a minha trave, os meus defeitos. O defeito do outro eu vou deixando para lá, tá? Então eu vou tendo esse amor ao próximo. A prática da caridade é muito legal, todo mundo sabe, né? Através da ajuda no outro, a gente vai se curando, né? O apóstolo Pedro dizia que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, através do amor que eu desenvolvo ao outro, através da caridade, da gentileza, do perdão, da generosidade, eu vou cobrindo os meus pecados, meus delitos equivocados do passado, tá? Então, vou amando o outro. E essa é outra dica. A outra dica legal que tem da gente conseguir fazer esse processo da cura da depressão é a gratidão, que nós vamos chegar lá, tá? Mas antes da gratidão, vamos continuar ainda nas terapias para a depressão. Então o Alírio vai dizendo ali que quais as formas da gente tratar a depressão, né? A primeira é esse processo de olhar para dentro, de conhece a ti mesmo e ir limpando as negatividades que a gente traz. Percebi que sou rebelde, né? Já ia esquecendo de falar, isso é tão importante, que é uma característica marcante do depressivo, a revolta, ele é revoltado, no fundo ele é um revoltado, né? Aí eu percebi que eu sou rebelde, que eu não aceito muito, eu não perdoo meu marido que não me dá aquela atenção que eu gostaria, não perdoo meus filhos que não ficam em cima de mim toda hora lá me paparicando. Isso é rebeldia, que é muito forte no depressivo. E o contrário da rebeldia é a aceitação, a resignação. Jesus ensinou tanto a questão da gente ser resignado, da gente aceitar aqui as condições da vida que a gente não pode. Tem uma oração que eu acho que é de Francisco de Assis, eu ia olhar na internet agora, mas eu acabei esquecendo, né? Não tive tempo, na verdade, mas que ele diz assim, não importa quem falou quem fez a oração, mas acredito que a maioria conhece, que ele diz assim: Senhor, que eu tenha força e coragem para mudar aquilo que pode ser mudado na minha vida, que eu tenha paciência e resignação para aceitar aquilo que não pode ser mudado, e que eu tenha sabedoria para diferenciar uma situação da outra, tá? Então, é isso que eu não sei bem se foi Francisco, mas não importa, se não foi ele, foi alguém que tem afinidade com ele, tá? Mas, essa oração é importante, né? Então, deixar a rebeldia de lado e partir para a aceitação, a resignação. Mauro, mas a resignação passa aquela ideia de pessoa que deixa tudo rolar, que não luta para se melhorar. Não é isso, tá? Chamada resignação ativa,
né? Então é aquilo, Senhor, que eu tenha força para mudar o que pode ser mudado. Então o que eu puder mudar, o Senhor me dê força, me dê coragem para eu mudar. Mas aquilo que não pode ser mudado, e muita coisa na vida da gente, a gente sabe que a gente não pode mudar, que eu tenha paciência, que eu tenha resignação para aceitar aquilo. Então isso que é aceitação. Então e ter a sabedoria de diferenciar uma situação da outra. Então essa aceitação dinâmica, quando eu vejo que realmente não tem jeito, o que eu faço? Eu entrego para Deus, né? Essa semana eu ouvi uma mensagem do Emmanuel, que ele falava assim, né? Não tenha a pretensão de querer resolver todos os problemas da tua vida, porque tem coisa que realmente não dá para resolver. Então o que você não tiver de condição de resolver, entrega para Deus. Achei fantástico isso. Gente, é verdade. Às vezes a gente tem esse sentimento de onipotência, de querer resolver tudo, e isso deixa a vida muito pesada, né? Eu falei, é verdade, que quando a gente tem essa postura de querer resolver todas as situações da nossa vida, o fardo fica muito pesado, a gente anda até curvado, assim, é muita situação, e a gente não dá conta, porque tem muita coisa que não é da nossa alçada resolver. Então a gente entender que tem muita coisa que eu não consigo resolver, eu entrego para Deus. Falo, ó Senhor, o Senhor está me vendo. E o bom de conversar com Deus, com Jesus, que eles nos conhecem profundamente, então a gente não precisa ter vergonha, né? Ele já sabe mesmo o que está no meu coração. Falo, ó Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo aí, né? Eu não estou dando conta, então eu entrego na sua mão, que seja feita a tua vontade. Tem um salmo muito bonito no Velho Testamento, eu acho que é o 32, se não me engano, que ele fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, ó Senhor, isso aqui eu não consegui resolver, está na tua mão. Então isso é a aceitação dinâmica. Então isso é o oposto da rebeldia. Então vou buscar essa aceitação. Então, além desse processo do conhece a ti mesmo, de eu ter esse alto amor para comigo, de me olhar dentro e tirar as negatividades que estão dentro de mim, tirar as máscaras que estão dentro de mim, também aquelas terapêuticas que a gente já conhece. Então, do ponto de vista físico, o remédio, quando bem indicado, tá, gente? Então, nada contra remédio, muito pelo contrário, né? Esses remédios são de Deus, quando bem indicado, que não pode é sair tomando aí, mas por um profissional, quando receitado por um profissional que entende do que está fazendo, ele ajuda e muito. Quem aqui já teve depressão ou conviveu com depressivo sabe o que é antes do remédio e depois do remédio, né? Então, muito útil, tá? Não cura, mas ajuda bastante. Então, remédio vale a pena. Aí, aprofundando um pouco as psicoterapias, que a psicoterapia já ajuda o indivíduo no processo do conhece a ti mesmo. Então, ótimo, quem puder, um bom terapeuta vai lhe ajudar bastante. Aí as terapêuticas que a Casa Espírita nos fornece, né? A fluidoterapia, que é o passe e a água fluidificada, a evangelho-terapia, né, gente? O melhor remédio na vida da gente é Jesus, né? O evangelho de Jesus é tudo de bom na vida da gente. Então, tudo que a gente puder fazer, então esse processo que a gente está fazendo aqui, tirar uma horinha do nosso dia, do nosso sábado, e vir aqui, ouvir um pouquinho dos ensinamentos de Jesus e de seus enviados, benfeitores espirituais, já é um processo que a gente está fazendo a evangelho-terapia. Então, a prece-terapia, oração, muito útil, todo mundo sabe disso, e precisamos lançar a mão dela cada vez mais. O culto do evangelho no lar, a desobsessão. Por quê? Né? Então, o que é desobsessão? É a gente vir aqui, ir aprendendo, ir orando, né? Por quê? Eu não falei no início, mas dentro da causa espiritual profunda da depressão, além das marcas que nós mesmos trazemos, existe muita influência espiritual negativa. Que nesse processo, muita obsessão. Então, por isso que muitas vezes é difícil curar a depressão, porque tem um espírito junto, ou mais de um, que está lá fazendo de tudo para que aquela pessoa continue no processo depressivo. Por quê? Porque ele está magoado com ela. Dentro desses equívocos que a gente cometeu no passado, muitos que a gente prejudicou já nos perdoaram e já se libertaram, mas alguns não. Alguns não nos perdoaram e nos encontram nessa encarnação e aproveitam-se dessa tendência negativa, tendência que a gente traz da depressão e nos tentam empurrar para baixo cada vez mais. Isso é as obsessões. Então, a Joana de Ângeles fala e o Alírio fala também
que por isso que é muito difícil o tratamento da depressão, que precisa muita perseverança, porque tem muita influência espiritual. Então vir aqui, assistir palestra, tomar passe, fazer evangelho no lar, ler o evangelho todo dia, fazer oração, né? Tudo isso vai ajudando para que o espírito também seja tratado. Porque não é simplesmente fazer um exorcismo, como algumas práticas religiosas até hoje ainda fazem, porque nós sabemos que é ineficaz. Nós temos que conquistar esses espíritos que ainda nos prejudicam, que ainda desejam mal para nós. E como conquistá-lo? É através da minha melhora, através do meu esforço que eu vou fazendo, ele vai entendendo, ele vai vendo que eu não sou mais aquela pessoa de 500, 800 anos atrás que prejudicou ele. Né? Que eu prejudiquei sim, mas hoje eu estou disposto a mudar, hoje eu estou buscando ser uma boa pessoa. Então ele vai, no começo ele não acredita, ele me vê aqui, o Mauro está lá, né, namorando em Cascavel, mas ele é aquela mesma pessoa lá, de tantos anos atrás, séculos atrás, aí que me prejudicou. No começo ele acha que a gente é o mesmo, mas à medida que a gente vai se esforçando, ele entende que a gente está fazendo força para mudar. E ele entende que esse processo que ele está fazendo de nos prejudicar, está deixando ele cada vez pior. A gente fica mal, mas ele fica pior ainda. Então, esse processo de desobsessão, o que é? É tratar os dois, eu e eles. Tá? Eu e aqueles que me acompanham. Então, a gente vindo na casa espírita, como eles estão junto, sempre junto com a gente, eles também ouvem a palestra. Quando a gente vai fazer evangelho no lar, eles também ouvem. Quando a gente ora e a gente recebe as vibrações positivas, eles recebem também. E eles falam, nossa, né? Ele está orando e ele está melhor que eu. Eu estou aqui ruim, mas ele está tentando se melhorar e ele está melhor que eu. Então o espírito vai entendendo que não vale a pena, né? Que o que ele precisa é me perdoar mesmo. E um dia o Senhor vai permitir que a gente se encontre novamente. Quem sabe eu recebê-lo na forma de filho, na forma de neto, né? Ou a gente vir junto de novo numa encarnação seguinte aí, né? Ele vai entendendo isso. Então a desobsessão é fundamental. Por isso que a terapêutica espírita no tratamento da depressão é maravilhosa. Tá? Então, evangelho, oração, passe, água fluidificada, desobsessão, cultivo de pensamentos positivos. Então, uma das tendências marcantes do depressivo é o cultivo de pensamento negativo e o pessimismo. Então, o que faz parte da terapia da depressão? Cultivar pensamentos positivos. Né? Hoje já se sabe. Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, tem um capítulo que chama-se O Médico Interno, que ela fala que todos nós temos um médico interno. Todos nós somos capazes de contribuir muito para a nossa cura. E às vezes a gente é capaz de se curar sozinho, sem remédio nenhum. Que é através de nosso médico interno. O que é o médico interno? Que todas as vezes que a gente pensa positivo, o nosso cérebro produz uma série de substâncias benéficas, endorfinas, encefalinas e outras, que se espalham para todo o nosso corpo, nos dando vitalidade, nos dando força, coragem, otimismo, vontade de viver, vontade de lutar contra a doença. Então, se a gente tem um câncer, uma doença do coração, por exemplo, ou uma depressão, ou uma ansiedade, qualquer uma, seja ela doença psicossomática, né, psicológica ou física. Quando a gente cultiva pensamentos positivos, a gente bombardeia, no sentido positivo, o nosso corpo com essas substâncias benéficas. E essas substâncias ajudam na nossa cura, inclusive do câncer, inclusive das doenças cardiovasculares, enfim, doenças gastrointestinais várias. Então, o cultivo do otimismo, do pensamento positivo, da fé, da oração, da esperança, né? Ou seja, quando eu atuo em direção da lei de amor, eu produzo essas substâncias positivas que me ajudam na cura. Tá? Então, pensar positivo ajuda muito. Cultivar o otimismo, cultivar a esperança. Não, está difícil, mas como o Hamilton disse na mensagem do Emmanuel no início lá, tudo passa. E na oração que ele fez também, tudo passa. Então eu tenho essa certeza que aquele momento difícil vai passar, me dá essa confiança, me dá essa força, que me ajuda a vencer aquele momento difícil. Por outro lado, quando eu cultivo pensamentos negativos, desânimo, rebeldia, revolta, perda da vontade de viver, que eu não quero mais saber da vida, às vezes até atento contra a minha própria vida, ou se não tenho coragem muitas vezes de tentar cometer o suicídio, mas desejaria não mais viver,
né? Se eu começo a cultivar esses pensamentos de revolta, de raiva, de mágoa, enfim, o nosso cérebro produz o contrário, substâncias negativas, venenos mesmo, que se espalham na corrente sanguínea e vão para todo o corpo. E aí aumenta o risco da gente ficar doente. Então, aumenta o risco da gente ficar ansioso, deprimido, mas também aumenta o risco de doenças como o câncer. Então, aquela pessoa que cultiva muito pensamento negativo, ela bombardeia as células do seu corpo com esses venenos, e daqui a pouco ela vai ter um câncer mesmo. Aquele que está sempre pessimista, sempre, você pergunta, bom dia, só se for para você, só fala, você conversa, só fala coisa, só está reclamando, é do governo, é do prefeito, é do presidente, é do marido, é da esposa, sempre aquela pessoa negativa. Então, aquilo lá, gente, é uma doença terrível. Aquela pessoa que tem, só fala, mas ele é assim, mas ele é totalmente saudável, mas não, se ele não mudar, daqui a pouco ele vai ter uma doença. Então, cultivo do pensamento positivo, cultivo do otimismo, da esperança, ajuda bastante a gente a curar da depressão. E por último, a questão da gratidão. A Joana de Ângeles considera isso tão importante que ela fez um livro sobre isso, que é lindo, né? Acredito que alguns já leram, Psicologia da Gratidão, né? Que ela vem ensinar para nós que sermos gratos é um modo de vida, né? É um objetivo de vida, a gente ser uma pessoa grata a Deus, grata à vida, por tudo que Ele nos deu, que a gente tenha a alegria de viver, mesmo nos momentos difíceis. Então, a gratidão e a alegria de viver, são os duas posturas frente à vida, que a Joana de Ângeles defende muito, que ela fala, olha, esse é o caminho para a gente ser feliz, seja grato à vida, tenha a alegria de viver. Mas, Mauro, como ter alegria de viver se eu estou doente, se eu fui abandonado pelo marido ou pela esposa, se eu fui traído, abandonado, se teve a desencarnação de um ente querido, né? Terrível, né? Mas, independente do que a gente está vivendo, ela propõe que a gente tenha a postura de alegria de viver. Que a gente seja grato a Deus pelo que a gente recebeu. Acordar de manhã e falar, obrigado, meu Deus, por esse corpo. Que é presente maior do que o corpo? O maior presente que a gente tem na vida é o corpo, porque sem ele a gente não tinha a oportunidade da reencarnação, e é através de estarmos aqui encarnados que a gente vai reparando os males futuros e vamos desenvolvendo as virtudes, as qualidades e encaminhando para a nossa perfeição, nossa plenitude, que a todos nos aguarda, graças a Deus. Então um dia todos nós seremos anjos, como diz aquela música do Ricardo Ribeiro. Mas essa postura de gratidão a Deus pela vida, obrigado meu Deus pelo meu corpo, mas ele está doente, tem umas dores aí, mas é meu, é o que eu tenho, é o instrumento que eu tenho, né? De Francisco de Assis, né? Querido que dá o nome para essa casa aqui, ele chamava o meu jumentinho, né? Ele chamava o corpo dele de seu jumentinho, e ele, pouco antes dele desencarnar, quem sabe a história dele, né? Ele agradeceu ao Senhor pelo jumentinho dele. Ele olhou para aquele corpo, ele que estava cego, ele tinha tido os 2 olhos queimados por ferro em brasa, porque ele tinha tracoma, né? Mais várias, acho que foi até ouvido, se não me engano a história, mas enfim, ele agradeceu a Deus pelo jumentinho dele. Obrigado, Senhor Deus, pelo meu instrumento que o Senhor me deu, que agora que eu estou partindo vai ficar aí na terra, todo estragadinho, mas que me foi muito útil. Muito obrigado, Senhor, por isso, né? E ele fala aquela frase linda que eu gosto de dizer, quando Frei Leão estava junto com ele, que era o confessor dele, o amigo, que ele disse assim, a última palavra dele, que ele olhou para Frei Leão e disse assim, né? E parece que tinha outras pessoas que estavam junto, que ele falou assim, fiz o que me cabia, que Cristo vos ajude a fazer o mesmo. Olha que lindo, né, gente? A gente chegar no final da nossa encarnação e poder dizer assim, eu fiz a minha parte, que Deus vos ajude, que Jesus vos ajude a fazer a vossa parte também, né? Então, Francisco de Assis chamava o corpo de meu jumentinho, meu instrumento. Então, obrigado, meu Deus, pelo meu jumentinho. Obrigado, que me carrega, né? Esse espírito imortal que está aqui, ele tem que andar de alguma forma. Ele anda no jumentinho. Então, obrigado pelo jumentinho, que tem as doenças dele lá, mas é o jumentinho que eu tenho. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por ter 2 olhos, 2 orelhas, uma boca, 2 braços, 2 pernas. Muito obrigado, Senhor, pela minha esposa, pelo meu marido.
pelos meus filhos. Ah, mas não é a melhor família do mundo, mas é a minha, é aquela que eu preciso. Né? Não existe melhor família, não existe, todo mundo sabe disso, não existe família perfeita. Obrigado, meu Deus, por ter me dado essa esposa, esse marido, esses filhos. Obrigado pela minha casa. Ah, mas eu queria tanto uma casa melhor, mas é a minha que me protege, me impede de passar frio, tomar chuva. Obrigado, Senhor, pelas minhas roupas, pelos móveis da minha casa. Obrigado pelo meu emprego. Ah, mas eu gostaria tanto de ter o emprego do meu vizinho, né? Ele que ganha bem, trabalha pouco, eu trabalho tanto e ganho pouco, né? Eu devia ser melhor remunerado, mas obrigado, é o trabalho honesto que me permite o sustento meu e da minha família. Obrigado, Senhor, pela natureza, obrigado pelas provas que o Senhor tem me dado nessa vida, que eu sei que é para o meu bem, porque Deus é amor, Deus nos ama, então nada que acontece com a gente é para o mal, para o nosso mal, né? O que é do mal é porque a gente mesmo que fez, mas o que é de Deus é para o nosso bem. Então obrigado, meu Deus, pelas provas, que eu sei que uma hora elas vão terminar, mas que no momento que ela terminar, eu sei que uma grande paz, uma grande felicidade me espera, se eu souber enfrentar essas provas de cabeça erguida, sem desanimar, sem me revoltar. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela sua doutrina, Jesus, pelo seu evangelho, que me ensina o caminho para eu ser feliz. Obrigado pela doutrina espírita, que me ajuda a entender, não é a única chave, mas é uma chave maravilhosa para a gente entender Jesus. Muito obrigado, Senhor, por nessa encarnação eu ter a possibilidade. Obrigado pelos meus acertos, obrigado pelos meus erros que me ensinaram a como eu não devo fazer determinada situação. Então eu vou tendo essa postura de gratidão. Vai acontecer, aquilo que acontece de bom eu agradeço, muito obrigado, Senhor. Mas aquilo que acontece de não tão bom assim, eu agradeço, muito obrigado, Senhor. Hoje eu não sei exatamente por que aconteceu isso, mas lá na frente eu vou entender. Então eu vou tendo essa postura de gratidão e eu vou vendo que eu vou me envolvendo numa rede de energias benéficas. E junto com a gratidão vem a alegria de viver. À medida que eu vou fazendo esses exercícios de gratidão, eu vou sentindo a alegria de estar encarnado. Porque quando a gente só se preocupa com o problema, quem que nunca viveu isso, né, gente? Quando a gente está com um problemão lá, que a gente considera um problemão, nem sempre é, mas a gente acha. Quando a gente está vivendo aquilo, a gente acha o maior de todos os problemas. A gente só olha para ele. A gente acha que a vida é o problema, mas nós somos muito maiores do que os problemas, do que esse problema. Né? Então, a hora que a gente começa a fazer essa postura de gratidão, que a gente começa a ver o tanto de coisa boa que a gente recebe. E a gente, o nascimento de um filho, que é coisa maravilhosa que isso, né, gente? De um neto, meu Deus, né? Quanta coisa boa que o Senhor nos dá. Então a gente vai vendo que o número de bênçãos é muito maior do que o número de dores. Então a gente vai, essa dor vai que parece se torna pequenininha. Então eu vou tendo alegria de viver. Então isso vai me trazendo alegria de viver. Eu vejo que vale a pena viver, que existem sim os problemas, mas mesmo os problemas são importantes. Quanto que a gente já não aprendeu com as situações difíceis, né, gente? As coisas boas que a gente viveu, muitas vezes a gente até esquece, mas as difíceis a gente nunca esquece, a gente fica marcado, né? E a gente sai fortalecido, a gente olha para trás e fala, meu Deus, como que eu consegui superar aquilo lá? E superei, estou aqui hoje, firme e forte. Então isso me dá força para eu superar as próximas que vão surgir. Então aí vai surgindo essa alegria de viver. A alegria de viver é um estado interno de serenidade, de paz interior, daquela pessoa que chega no final do dia, encosta no travesseiro, vai fazer sua oração e fala, olha, hoje eu fiz o que deu, né? Não fui perfeito, mas eu fiz o que foi possível. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que passou, né? E que o Senhor me ajude amanhã a ser melhor do que hoje. Então isso é a alegria de viver, a gente acorda agradecendo o dia, né? Acorda agradecendo todas as situações que a gente vai vendo, e aí mesmo nos momentos difíceis, a gente guarda serenidade. Eu fico triste quando acontece uma coisa difícil, não é? Claro que eu vou ficar, óbvio, mas eu não me desespero, eu permaneço sereno, eu permaneço tranquilo, está na mão de Deus. Né? Então isso é a alegria de viver. Eu não deixo de ter isso que a Joana de Anjos, nesse livro Vitória sobre a Depressão, tem mais um que eu ainda não fiz propaganda, Vitória sobre a Depressão,
tem um capítulo, chama Alegria de Viver. Então esse cara está dizendo, meus filhos, mesmo no momento de dor é possível ter alegria. Alegria é aquela resignação serena, sabendo que aquilo lá vai passar, sem se desesperar. Então a alegria de viver não é essas festas ruidosas, gargalhada, piada, a gente confunde. Uma pessoa alegre é aquele que conta piada, que fala palavrão, que fica escutando música alta, que dá gargalhada. Não é, gente. Isso aí é euforia, uma máscara do ego. A alegria de viver é aquela pessoa serena, que no momento feliz, ele está feliz, mas contido, sereno. No momento triste, ele está triste, mas contido, sereno. Entendeu? Ele mantém sempre aquela serenidade. Nem empolgação nos momentos de muita alegria, né? E nem tristeza, depressão nos momentos difíceis da vida dele. Ele mantém aquele equilíbrio, o caminho do meio, como o Buda nos ensinou. Né? Então, dentro desse processo da gratidão, a gente vai agradecendo a vida, agradecendo a Deus, agradecendo as oportunidades que a gente teve. Né? Lembrar que quando a gente estava no mundo espiritual, antes dessa encarnação, a gente pediu as provas. Então essas dificuldades, isso aí tudo é bem no comecinho do estudo da doutrina espírita, a gente já estuda isso, né? Então em teoria a gente já sabe, mas na hora do momento difícil a gente esquece, né? Então lembrar que as provas a gente pediu, né? Então não é por acaso, a gente pediu, não é que Deus que mandou, não é castigo divino, punição, eu errei, estou sendo punido, não, eu que pedi. Porque quando a gente está no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, como a gente tem lucidez, como a lucidez nossa é ampliada, a gente consegue entender os equívocos do passado, e que só através das provas, das dificuldades, das lutas, nós vamos conseguir superar aquilo. Então a gente pede muitas vezes a pobreza material, pede vir numa família difícil, pede vir com determinada deficiência, nesse ou naquele campo, pede os gêneros grandes de prova, a gente pede, porque a gente sabe que a gente precisa daquilo para a gente crescer. Então, não há motivo para, como a gente pediu, e era para a gente ter força para enfrentar, então na hora que a prova vem, não há motivo para a gente se desesperar, não há motivo para a gente perder a alegria de viver, né? Então, e quem conhece o poema da gratidão, né, o Divaldo Franco gosta de recitar o poema da gratidão, ditado pela Amélia Rodrigues, né? No final das palestras dele, né? Quem já assistiu as palestras, CDs, DVDs e ao vivo, e muitas ele recita o poema da gratidão, que é lindo, maravilhoso, que a Amélia fala isso, né? Que ela agradece por tudo, ela agradece pelos olhos dela. Vocês já pararam para pensar o olho, gente? A visão, vocês querem dom mais maravilhoso que isso. E ao mesmo tempo que ela agradece pela visão dela, ela pede por aqueles que não enxergam nessa encarnação, mas que na próxima eles voltarão a enxergar. Ela agradece pelas pernas e aí ela pede por aqueles que nessa encarnação têm dificuldade de caminhar ou que não caminham, mas que no futuro eles voltarão a bailar, né? As pernas que permitem bailar. Ela agradece pelas mãos, ela fala as mãos de cirurgia, as mãos de pintura, de artista, as mãos que escrevem, as mãos de psicografia, as mãos do artista, as mãos do professor que pega na mão do aluno para escrever. Então ela agradece pelas mãos, olha só, né? Que maravilha isso aqui, que a gente nem lembra que a gente tem, né? Nem lembra de agradecer, mas ela lembra de agradecer. Aí ela agradece por aqueles que não têm, ela pede por aqueles que não têm mãos, mas que no futuro, que eles tenham paciência, que eles tenham força, que no futuro eles virão com a sua mão. Então, gente, muito obrigado, que Deus nos abençoe aí, espero que realmente a gente possa refletir aí por nesses ensinamentos aí. Então fica aí a dica desses livros. Tem mais um aqui que eu queria sugerir, o Amor como Solução, tá? Que a gente já falou que o amor é o caminho. E por último, né? Esse eu não li ainda, mas depois que a gente vai fazer essa palestra de depressão em alguns lugares aí, depois que terminar esse ciclo da depressão, eu vou ver se eu leio esse aqui, ó, A Cura Espiritual da Ansiedade, tá? Então, fica já a promessa aí, depois que eu ler, preparar a fala aí, eu venho aqui falar para vocês aqui a respeito. Mas vocês podem ler antes que eu, tá bom? Então, tudo de bom, que Deus abençoe a todos vocês, gente. Muito obrigado.